Olá pessoal, complementando a nossa aula sobre absolutismo, sobre Estado Nacional Moderno, eu vou apresentar para vocês os teóricos do absolutismo, ou seja, aquelas pessoas que criaram ideias para justificar o poder dos reis. Então nós temos dois grupos de teóricos. Nós temos os teóricos do direito divino e nós temos teóricos do direito político. Como o nome já indica, teórico do direito divino diz o quê? Que o rei, ele não é rei porque ele quer, ele é rei porque Deus quer. O poder dele é o poder de Deus. Está aqui, ó, o direito divino dos reis é uma doutrina religiosa pela qual o poder dos reis está fundamentado nas Sagradas Escrituras e na vontade de Deus, ou seja, está baseado na Bíblia católica e baseado na vontade de Deus. Questionar o poder desse rei seria questionar Deus, seria questionar as Sagradas Escrituras. E a outra é a teoria do direito político. Então, não é religioso, pelo contrário, nega até essa parte religiosa. Mas o que essa teoria diz? Os cidadãos devem entregar a sua liberdade àquele que reúne as melhores condições para governá-los. Quem é? O rei. Então você tem que abrir mão da sua liberdade, da sua vontade, da sua atuação como cidadão e entregar essa liberdade, essa vontade ao rei. Ele, por estar mais alto, conhecer tudo, ele seria aquele que determinaria os desígnios da vida da cidade, dos cidadãos e dos indivíduos. Quem são os principais teóricos do absolutismo? Os ideólogos do absolutismo? Nós colocamos principalmente 5. Jean Bodin, Jacques Bossuet e Grotius. Esses são os teóricos do direito divino. E Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes, que são os teóricos do direito político. Bem, o primeiro deles, que eu considero mais importante, até para nós entendermos um pouco a ciência política dos dias de hoje, é o Nicolau Maquiavel. É dele que surge a expressão uma ação maquiavélica, como se fosse alguma coisa ruim. Quando nós lemos Maquiavel, nós percebemos que não é bem assim. Tá? Então, Nicolau Maquiavel escreve um livro. Esse livro, a gente vai analisar ele novamente quando formos ver o Renascimento. Quem vai fazer direito tem que ler esse livro. Quem tem atuação política tem que ler esse livro. Tá? Então, nesse livro, ele dá conselhos a um príncipe de como o príncipe deveria atuar, como o príncipe deveria governar. Então, nesse livro, ele descreve as maneiras de como os príncipes deveriam conduzir-se nos negócios públicos, nos negócios internos e, fundamentalmente, como ele deve conquistar e manter o poder. Então, o poder, ao ser conquistado, ele tem que ser mantido. Então, como se conquista esse poder e como é que se mantém. Ele trabalha com dois conceitos, um de virtude e outro de fortuna, tá? Que é muito diferente do conceito que nós temos hoje de virtude e de fortuna. Então, virtude é a capacidade do governante em escolher as melhores estratégias para o fortalecimento de seu poder. Lembra, não é o poder do cidadão, é o poder do rei. Não é o poder da sociedade, é o poder do rei. E essa estratégia quase sempre é uma estratégia política. E o outro conceito que ele trabalha bastante é o conceito de fortuna, que não tem nada a ver com grana, com dinheiro. O que é fortuna para Maquiavel? É trabalhar com os imprevistos que poderiam supostamente limitar o seu poder, ou seja, ele prever algo que limite, atrapalhe ou ameace o poder. Esses dois conceitos, virtude e fortuna, ele busca lá nas discussões políticas da Grécia Antiga, por isso que ele também é considerado um renascentista. Para Maquiavel, o governante hábil deveria equilibrar a virtude e a fortuna, que eu falei para vocês anteriormente, para que assim pudesse garantir os seus interesses. Lembrando, não é o interesse da sociedade, não é o interesse do cidadão, é o interesse do rei. Os valores morais impostos pela fé e pela sociedade não poderiam restringir a ação desse governante. Ou seja,
ele não tem que estar preso à fé dele, ou católico, ou protestante que for, tá? Ele não tem que estar preso à vontade da sociedade, tá? Ele tem que estar preso, tem que se dirigir, tem que ter foco em chegar ao poder, manter esse poder e aumentar esse poder. Aqui entra uma discussão da sociologia e da filosofia, que é uma discussão sobre ética e moral. Esse governante, ele não é antiético, ele não é imoral, ele só age de forma diferente daquilo que a sociedade tenta estabelecer como ética e como moral. Ele tem a sua própria ética, ele tem a sua própria moral, ou de uma outra forma. O poder tem a sua própria ética e o poder tem a sua própria moral. O poder, ele tem que se auto-legitimar. Principal ideia do Maquiavel, que cai muito nas provas de vocês: os fins justificam os meios. Beleza? Não importa o que eu faça para atingir o meu objetivo. Não importa o que eu faço para manter o meu poder. Não importa o que eu faço para que meus adversários, inimigos políticos fiquem longe. Tudo que eu fizer, que a sociedade pode considerar antiético ou imoral, tudo que eu fizer será legítimo. Salientou que o planejamento e a estratégia eram elementos indispensáveis para a preservação do Estado absolutista, ou seja, a estratégia de poder, as ações voltadas para o poder têm que ser bem planejadas. Aqui que surge também um aprofundamento da arte da guerra. Né? Essa guerra pode ser uma guerra física, com tiro, com bomba, ou pode ser também uma guerra política. Nos dias de hoje é muito utilizada pelos meios de comunicação, principalmente na época de pós-verdade. Essa é a figura do Maquiavel, né? Ele acabou sendo preso por essas ideias, mas o livro dele se tornou imortal, né? Logo depois do Maquiavel, nós temos um filósofo do direito divino, francês, né? Maquiavel é italiano, o Baudin é francês. Como todo bom teórico divino, que ele diz: a autoridade do rei representava a vontade de Deus. Quem é que questiona Deus, né? Ao questionar Deus, você está questionando o rei, e vice-versa. Todo aquele que não se submetesse à autoridade real seria considerado inimigo de Deus e do progresso. Esse progresso aqui não é o progresso que nós temos hoje. O progresso que nós temos hoje é ligado à ciência, é ligado às descobertas científicas, ao avanço das conquistas da cidadania. Aqui, esse progresso não tem esse sentido. Por isso que alguns dizem que hoje nós voltamos a essa época, uma época atrasada. Tá? Segundo Baudin, o rei devia possuir poder supremo sobre seus súditos, sem as restrições determinadas pela lei. Ou seja, nega de novo a cidadania, nega de novo a participação popular e a vontade da sociedade. Essa é uma gravurazinha dele, né, da época, é um retrato, como nós chamamos, né? Logo depois Thomas Hobbes, que também é um teórico do direito político. O que Hobbes defende? Que o homem é o lobo do próprio homem. Se nada controlar o homem, esse homem, pela sua natureza violenta, vai agir de forma violenta na sociedade. Então, o que ele diz? Que esse homem, a sociedade, os homens que compõem a sociedade, devem abrir mão da sua liberdade para que o Estado controle essa violência. Então, o Estado seria o controlador das pessoas, que é basicamente o discurso que nós temos hoje, né? Para evitar que as pessoas se matem, é necessário um Estado forte, autoritário, determinante. Para ele, que o homem vivendo em constantes guerras e matanças, cada qual procurando garantir a sua própria sobrevivência, só havia uma solução para que isso não acontecesse. O que é isso? Entregar o poder, entregar a sua liberdade ao rei. E ele governaria para evitar a desordem, a violência, as conturbações sociais, os conflitos. Essa é a teoria que nós acabamos de falar agora do contrato social. Cuidado, não confunda a ideia do Thomas Hobbes com a ideia de Rousseau. O Rousseau também fala de contrato social, mas é um contrato social diferente.
Bem, ele afirmava que o homem é artífice do seu destino, ou seja, o homem, tá, que controla o seu destino, não é Deus nem a natureza. Mas aqui tem uma contradição. Se ele fala que o rei é a vontade de Deus na terra e o rei é que determina o destino dos homens, aqui existe uma contradição no pensamento dele. Tá? Ele escreve o livro Leviatã, lembra, né? Maquiavel, o príncipe, Hobbes, Leviatã. E somente nesse livro, né, ele diz o quê? Que o rei tem que pairar acima dessa sociedade. Somente por meio de um contrato. O que é o contrato? O contrato entre a sociedade, esse homem e o rei. Pode um homem organizar-se em sociedade. E o contrato aí não é escrito, é um contrato de confiança. O Estado, nesse caso o rei, deve ser forte e com poder centralizado, pois ele precisa ter capacidade para conter os impulsos naturais que promovem uma relação caótica entre as pessoas. O que é isso? O rei, ele tem que usar da violência, da força, do exército, das leis, das punições para manter a sociedade sob controle. Onde está o problema aí? O que prevalece não é a vontade do rei, ou melhor, não é a vontade da sociedade, é a vontade do rei, que nem sempre esses dois atores sociais eles estão de acordo. Então aí é o Thomas Hobbes, tá, do Estado hobbesiano, e por último, né, o Jacques Bossuet, ou Bossuet, dependendo da pronúncia. Ele tem uma frase que é fantástica: um rei, uma fé, uma lei. Um rei absolutista, uma fé, o catolicismo, uma lei. A lei divina, representada na terra pelas Sagradas Escrituras e pela vontade desse rei. Reforçou a teoria da origem divina do poder do rei. Para ele, o rei era um homem predestinado. Não é a predestinação do Calvino, é uma predestinação católica de algumas pessoas foram escolhidas por Deus para governar, outras foram escolhidas para trabalhar e outras foram escolhidas para orar. Uma ideia que ainda vem da Idade Média. Tá? O rei não precisava dar explicações a ninguém sobre suas atitudes, daí uma característica absolutista, e só Deus podia julgar esse rei. Quando? Segundo a tradição católica, quando ele fosse para o juízo final, ou seja, um plano pós-morte. Então o rei não pode ser questionado, o rei não pode ser julgado. Tranquilo? E aí, uma imagem dele, né, bastante característica desse século XVI, século XVII. E aqui fica a sugestão ainda dos filmes que eu coloquei nos slides anteriores. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja bastante esclarecedor para a leitura de vocês e para as questões que vocês terão que resolver. E aí, até a próxima. Valeu, um abraço.